Pessoal, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de número 8, professor Eni, aula de matemática, e eu tinha combinado com vocês que eu ia dividir a unidade 2 em duas partes, né? Então, a primeira parte a gente já viu que foram os produtos notáveis, tá? Agora a gente vai ver a fatoração. Então, essa aula está lá no capítulo 2, na página 70, a página 73. Quem tiver dúvida após essa aula, é só dar uma olhadinha lá no livro que tem uma parte teórica, tem exercícios que vocês podem complementar. Tá certo? Então, vamos lá. O que esse gato aí está pensando? O que é fatoração? Esse nome não me é estranho. Aí o que eu digo? Sim, realmente, já estudamos o que é fatorar. Então vamos recordar? Vocês lembram o que é fatoração? Eu deixei bastante exercício para vocês, fatoração numérica, fatorar em números primos. Então vamos relembrar como fatorar. Eu dei um exemplo aqui, como fatorar o número 36. Então, quando eu fatoro o número 36 em números primos, eu decomponho o número em vários fatores. Cada número desse aqui é um fator. Então, o 2 é um fator, o 2 é outro fator, o 3 é outro fator e o outro 3 também é outro fator. Eu posso escrever assim, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ou eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou ainda, eu posso escrever 4 vezes 9. Então, observem que eu posso escrever o 36 de três maneiras diferentes, na verdade, quatro, né? O 36 decomposto em fatores primos, em forma de potência, né? E em forma de uma multiplicação de dois números. Então, fatorar significa escrever a mesma coisa de formas diferentes, tá? Fatorar é escrever na forma de produto. O que é produto em matemática? A multiplicação. Então, toda fatoração vai envolver uma multiplicação. Então, vamos ver. A gente pode fatorar também os polinômios. Não é só números que a gente fatora, a gente pode usar letras também para fatorar. E para fatorar, para simplificar a nossa fatoração, a gente vai usar esses quatro tópicos aqui, ó. Fator comum em evidência e por agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Eu vou dividir esses quatro tópicos em duas aulas. Então, nessa aula 8, a gente vai trabalhar com fator comum em evidência e agrupamento. Na aula 9, a gente vai trabalhar com diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Ó. O que é fator comum em evidência? Fator, a gente viu que são cada pedacinho da multiplicação. Então, o 3 é um fator, o A é um fator aqui nesse exemplo. Comum é que aparece várias vezes. E evidência é quando a gente quer colocar ele para aparecer na frente, tá? Então, a área desse retângulo é 3A mais 3B mais 3C. Por que eu sei isso? Olha, observando esse retângulo aqui, a área é lado vezes lado. Então, 3 vezes A, 3A. Lado vezes lado, 3 vezes B, 3B. E 3 vezes C, 3C. Então, a área desse retângulo azul grande aqui é 3A mais o 3B mais o 3C. Se a gente observar, o número 3, ele aparece nesse termo e aparece nesse termo, tá? Então, ele é comum aos três termos. Então, eu vou colocá-lo em evidência, tá? O que é colocar em evidência? Eu coloco ele aqui na frente, ó, 3 vezes, tá? Por que vezes? Porque toda fatoração eu tenho que ter
um fator, uma multiplicação. Então, quando eu coloco o 3 aqui em evidência, ó, 3A, o 3 veio para cá, então sobrou o A aqui. Eu venho e coloco ele dentro do parênteses. A mesma coisa com B e a mesma coisa com C. Então, ó, 3 vezes A mais B mais C é a mesma coisa que 3A mais 3B mais 3C. Se eu fizer a distributiva, ó, 3 vezes A, 3A. 3 vezes B, 3B. E 3 vezes C, 3C. Então, observem que eu usei o fator comum em evidência para escrever a mesma coisa de uma forma diferente. Tá? Então, eu vou usar a fatoração para escrever de uma outra forma. Um outro exemplo, ó, mesma forma de fazer. 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes 2y, 4 vezes 2, 8, 8xy. Então, a área desse retângulo vai ser 4x ao quadrado mais 8xy. Então, o que eu fiz aqui? Ó, ao invés de eu escrever x ao quadrado, eu escrevi x vezes x. Ao invés de eu escrever 8, 2 vezes 4. Qual que é o fator que está repetindo? Ó, 4x aqui, 4x aqui. É o fator comum. Então, ele vem para evidência. Eu ponho ele aqui na frente e multiplico. O que sobrou aqui nesse primeiro termo? O x. Ele vem para cá. E aqui sobrou o 2y. Então, ele vem dentro do parênteses. Então, observa, o fator comum vem para frente, vem para evidência, o que sobra fica dentro do parênteses. Se eu fizer a distributiva, volta para aquele termo ali. 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes 2y, 8xy. Então, é uma forma diferente de eu escrever o mesmo polinômio. E agora, por agrupamento. Observa que aqui eu tenho ax, ay, bx e by. Eu não tenho o fator que é comum a todos os termos. Para ter fator comum, eu teria que ter em todos os termos. Então, aqui, ó, eu só tenho em um grupo, tá? Ó. Qual que é o termo que repete aqui? É o A, né? E aqui é o B. Certo? Então, não há um fator comum a todos os termos. Então, o que a gente faz? Ó, a gente pega o fator comum aqui, que é o A, coloca aqui na frente com multiplicação. O que sobrou? O x e o y. Ponho dentro do parênteses. Nesse segundo grupo, ó, agrupamento, por isso que eu chamo de agrupamento. Nesse segundo grupo, qual que é o fator comum? O B. Então, ele vem aqui para frente. O que sobrou? O x e o y. Observe agora, ó, que o x e o y, ele se torna um fator comum. Então, ele vem para frente, multiplicando os outros dois aqui, ó, o A e o B. Se eu fizer a distributiva, x vezes A, AX, x vezes B, BX, y vezes A, AY, e y vezes B, BY. Tá? Nesse caso, quando a gente agrupa, o x e y torna-se fator comum. Um outro exemplo, olha, eu observo que eu tenho nesse grupo aqui, ó, 3ax e 6a. No caso do 6, eu vou escrever 2 vezes 3, tá? Eu vou decompor o 6 para observar o quê? Ó, que o 3A aparece aqui e o 3A aparece aqui também. Como ele é comum a esses dois termos, eu venho e coloco ele aqui em evidência. O que sobra? O x desse grupo aqui e o 2 desse aqui. E esse aqui, o que está em evidência? Ó, comum.
o b ao quadrado. Então, eu coloco ele aqui em evidência, porque ele aparece nesses dois grupos. Tá, ó, b aqui, b ao quadrado aqui. O que sobrou? O x e o 2. Observa agora, ó, que o x mais 2 é que torna o fator comum. Então, aí ele vem para frente e o restante, esses dois aqui, vem aqui dentro. Tá? Se eu fizer a distributiva, eu volto nesse polinômio aqui. Uma forma diferente de escrever a mesma coisa, tá? Então, eu tenho duas formas diferentes, ó, para o mesmo polinômio, tá certo? Então, agora é hora de praticar. Vocês vão copiar e responder as questões no caderno, tá? De acordo com o exercício, ó. Eu vou colocar o fator comum em evidência. Então, eu vou usar a primeiro exemplo lá, ó. O que tá comum aqui? O 10. Então, eu venho, coloco ele em evidência, multiplico, abro parênteses. O que sobrou aqui, ó? 10x. Eu tirei o 10, pus aqui, sobrou o x, né? E aqui sobrou y. Então, colocar o fator comum em evidência é isso, ó. Se eu fizer a distributiva, 10x mais 10y. Os demais da mesma forma. Indique duas fórmulas. Então, aqui eu quero duas maneiras diferentes para calcular o perímetro. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Então, eu vou escrever o perímetro de uma maneira, fatorar e escrever de outra maneira. Uma das seguintes expressões não pode ser fatorada. Vocês vão descobrir qual é e fatorar as demais. Então, olha, tem 19 aqui, tem 19 aqui, e assim por diante. Um quadrado e um retângulo. Ó, tem um quadrado e um retângulo. Eu quero a área da região colorida, quero toda essa área aqui, tá? E de forma fatorada. Aqui vocês vão usar o agrupamento. Então, forma os grupinhos, vê o que está repetindo e faz os exercícios. A figura representa um retângulo grande. Então, qual é a área de cada parte colorida? Depois, qual é a área total? E qual é a forma fatorada desse polinômio? E aqui é para colocar em evidência o fator comum. O 8 é um desafio que vocês vão responder, tá? E que ele quer saber o valor numérico. Então, lê direitinho o exercício. Bons estudos. Até a próxima aula. Não esqueçam de enviar as atividades, tá? Para a professora Zuleika e para mim. Então, beijo e até a próxima aula.